Estava falando sobre a campanha do bombom, do sabonete, porque tem gente que fica meio que escandalizada, né? Mas veja bem, a bênção, ela veio por causa da unção. Então, quando você pega aquilo ali, é porque Deus, ele trabalha, ele é multiforme em sabedoria. Em algumas curas, Jesus apenas tocou. Em outras, ele foi lá, fez o lodo, colocou no olho do cego. Em outras, ele soprou. Então, nós não podemos assim, nós não podemos nos escandalizar. Isso é só para quem tem fé, irmão. Né? Se a sombra de Pedro curava e levava até os aventais lá de Paulo, para passar no povo, para curar, então a sua fé é que determina o seu milagre nessa noite. Amém? O Senhor me deu uma palavra aqui, eu gostaria que a igreja ficasse de pé, nós vamos ministrar aqui, eu vou fazer de tudo para terminar o horário aqui, para a gente poder orar no nome de Jesus. A gente espera muito de quem está na frente, espera muito do pastor, espera muito do pregador, espera muito do levita, mas Deus está esperando de você nessa noite, a adoração. Viu? Você está aqui na casa de Deus para adorá-lo. Enquanto eu vinha lá de casa, junto com a irmã Amélia, o Senhor me deu uma palavra, quando chegou bem aqui, Deus mandou trocar a palavra. Enquanto o pastor falava de adoração, adoração e adoração. Hoje vai ser uma noite que Deus vai pedir que você quebre o seu vaso de alabastro neste lugar. E quando você quebrar o seu vaso, você vai oferecer o melhor que você tem para Jesus. Porque Deus está te dando uma única oportunidade nesta noite de adorá-lo nesse lugar. A vinda do Senhor está muito próxima. Todos os sinais estão aí. Ontem, mais um avião caiu e mais tantos morreram. E a palavra de Deus diz que todos os dias nós somos entregues à morte. Você sai e não sabe se vai voltar, mas tem que estar preparado para encontrar com Jesus. Amém? A palavra de Deus nos diz aqui em Marcos 14, do verso 3 até o verso 9, o Senhor colocou essa palavra. E pegando o gancho aqui da campanha que o pastor falou, derrubando o muro do impedimento. Hoje você vai derrubar esse muro do impedimento, mas tem coisa que é você que tem que fazer. Para que Lázaro fosse ressuscitado, Jesus mandou tirar a pedra. Ele não poderia tirar aquela pedra? Poderia. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. O que você pode fazer nessa noite é estar aqui na casa do Senhor e adorá-lo. E o Senhor vai operar onde você não pode entrar. Aleluias. Marcos 14, do verso 3 ao 9, diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. A igreja pode se assentar, amém? A palavra de Deus, ela nos exorta aqui nessa noite, né? A irmã Amélia estava aqui falando que hoje é um dia onde a maioria dos católicos, né, choram porque comemoram a paixão de Cristo. Nós choramos e nos alegramos porque esse mesmo que morreu ressuscitou. E esse mesmo que ressuscitou está aqui nessa noite. E a palavra nos exorta. Quando nós entramos na presença de Deus, nós não vamos de mãos vazias. Nós levamos aquilo de mais precioso que nós temos. A Bíblia diz que um tem fé, o outro tem salmo, o outro tem cântico. E quem faz o culto, igreja, somos nós. Cada um de nós saímos dos nossos lares
está aqui falando. Deus está falando desde que a irmã estava adorando, do momento que nós adorávamos, o Senhor já estava operando sobre as nossas vidas. Jesus, ele foi convidado para este jantar na casa deste homem, e o mais interessante, que Jesus era o convidado principal deste jantar. Jesus estava sentado à mesa, mas ninguém lhe ofereceu o que aquela mulher trouxe para ungir os pés de Jesus. Nós percebemos aqui, estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume. Esta mulher é a mesma mulher lá de João 12, 1, 8, que fala sobre o jantar lá em Betânia. Eu quero dizer que a gente só dá o que tem. Você só pode dar para alguém o que você tem. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem poder, você vai dar poder. Se você tem fé, você vai dar fé. E esta mulher entrando, ela entendeu, ela sabia a sua condição. Deus, ele sabe a condição de cada um que está aqui nessa noite. Ele sabia da condição daquela mulher. Era uma mulher pecadora. Mas a partir do momento que a mulher entrou naquele lugar, ela não quis nem saber. Ela só olhava para Jesus e propunha no seu coração: esta é a minha oportunidade, Alabashai, de estar aqui diante dele, daquele que pode fazer algo por mim. E muitas vezes nós passamos despercebido pelas oportunidades que Deus nos dá na vida. Hoje você está aqui adorando, mas daqui a pouco eu não sei se a gente vai estar aqui. Daqui a 5 minutos nós sabemos o que vai acontecer. Essa mulher entra na presença de Deus, na presença daquele povo, porque a mulher, ela não tinha nenhum valor na época de Jesus, mas foram as mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Foram as mulheres que presenciaram os milagres de Jesus. Foi uma prostituta. Agora, Maria Madalena não era mais prostituta, porque quando ela teve encontro com Jesus, ela foi liberta. Mas ele ressuscitou e apareceu para Maria Madalena. Há alguns privilégios nesta noite que Deus quer também fazer na sua vida. Mas nós temos que ter atitudes que venham chamar a atenção de Deus para nós nessa noite. Nós queremos e não damos nada a Ele. Dê nessa noite a sua adoração. Dê nessa noite o seu culto racional a Deus. Nós estamos aqui adorando. A muralha do impedimento, a pedra do impedimento, ela vai sair das nossas vidas quando nós entendermos que nós devemos estar na presença dEle, como se fosse o último dia. Porque Jesus está voltando todos os dias para aqueles que morreram na presença dEle. Jesus já veio. Esses já estão com Ele. Essa mulher entra levando o seu vaso, eu diria aqui, a sua melhor oferta. Amélia? Ela pegou a melhor oferta. Ela trouxe o melhor, minha irmã, que ela tinha. E as pessoas, olhando para ela, olhando para a sua atitude, começaram a se incomodar. Tem gente que não faz nada na obra de Deus, mas quando alguém se levanta, todo mundo murmura. Tem gente que fica incomodado. E a presença de Maria ali naquele lugar estava incomodando aqueles que estavam assentados ao redor de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas nós não temos que olhar para os murmuradores. Nós temos que olhar apenas para Jesus nessa noite. Ele está aqui. Ele está dizendo assim, não, ele não está aqui só para tirar a pedra do impedimento. Ele pode fazer além daquilo que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Essa mulher entra então com o seu vaso e ela corre e ela leva o melhor, a sua melhor oferta. Teve uma mulher na Bíblia, a viúva, a oferta daquela viúva pobre, ela deu tudo que tinha. Os ricos davam o que sobrava, minha irmã, mas ela deu tudo que ela tinha. O que ela tinha? Ela tinha feira. Talvez ela só tinha feira daquele dia, mas ela chegou lá, minha irmã, e depositou aos pés de Jesus tudo, porque ela entendeu que aquela oportunidade de semear no ministério, Jesus, o seu ministério foi de 3 anos. E aquela mulher semeou o melhor. Nós queremos o melhor, mas muitas vezes não damos o melhor para Ele. E o pastor nessa noite estava aqui, adore. Levante a sua mão, clame a Ele, ore. Jesus está aqui. E Ele está mesmo, irmão.
Não é no muito falar, não é no muito barulho que Jesus vai operar. Ele opera da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Até no seu silêncio aí agora Deus pode te curar. Deus sabe o que você veio buscar aqui nessa noite. E a mulher entra e ela não olha nem para a direita, ela não olha para quem estava assentado na mesa. E Jesus olhando na direção daquela mulher, Jesus olhando para a atitude de fé dela, ela traz aquele vaso e quebra. Lá em Jeremias 18 diz assim: você quer ouvir a voz de Deus? Desce na casa do oleiro. A casa do oleiro, aquele que fez o vaso, ele está prontinho nessa noite para quebrar o vaso e refazer esse vaso na presença de Deus. Todos os dias nós temos que nos quebrantar diante da presença de Deus. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor, e ao vosso tempo Ele vos exaltará. Irmão, é tempo de humilhar, é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de adorar o Senhor. Muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas que tomam os nossos tempos, né? Que tomam assim até a nossa oportunidade de estar junto de Jesus. Eu confesso aos irmãos, eu tenho lá um computador, eu tenho lá um Facebook, mas esse Facebook, esse computador não vai roubar o meu tempo. Quando eu percebo que está roubando o meu tempo, então eu já vou dizimando aquela minha oferta de adorar o Senhor. É o que você está fazendo aqui nessa noite. Jesus sabia que a mulher era uma prostituta, mas Jesus, Ele estava ali pronto para fazer uma grande obra na vida daquela mulher. E Deus, Ele também está pronto aqui nesta noite para falar acerca de nós. Jeremias 29, do 11 até o versículo 14, diz que o povo estava preso num cativeiro, levado para a Babilônia. Pela sua desobediência, Jeremias, recebendo aquela unção e aquela determinação de Deus, ele disse ao povo: não desce para o Egito. Mas o povo: nós queremos ir para o Egito, porque ainda estava preso aqueles deuses, aquelas coisas que enchiam os olhos. E ali nós percebemos que Deus manda uma resposta: olha, quando você me buscar de todo o seu coração, então eu serei achado no meio de vós. Porque eu, Senhor, tenho pensamentos de paz ao seu respeito. Deus, Ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito aqui nessa noite. Deus vai dar uma ordem sobre a sua vida nessa noite. Deus vai dar uma ordem sobre a vida do seu filho. Deus vai entrar lá dentro da sua casa nessa noite. Deus vai tirar a pedra do impedimento, mas você também vai tirar a pedra nessa noite. Talvez seja a pedra da incredulidade. Talvez seja a pedra lavassurianda, do desfalecimento nessa noite. E esta mulher, ela entrou naquele lugar com toda a ousadia e derramou, quando ela quebra aquele vaso diante dos pés de Jesus, aquela casa se enche de perfume extraordinário. Aleluia! A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. A Bíblia diz, minha irmã, que nós somos o sal da terra. Que sal é esse que não provoca sede no outro? Jesus disse: quem tem sede, vem a mim, beba. Eu sou a fonte. Beba nessa noite. Sacie nessa noite. Deus vai curar vidas aqui nessa noite. Deus vai fazer grandes coisas nesse lugar. Deus está visitando sua saúde, irmã. É necessário. Você está dizendo para ti, nesta noite, mulher, Deus visita o seu coração, a tua horta. E Deus fala para ti nessa noite: levanta, alaia a tua cabeça, porque esses dias de aflição, de luta, de agonia vão passar. E tu vais cantar o hino da vitória. Deus está tirando uma fraqueza das suas pernas. O teu sangue, a nave, ele é médico por excelência. Ele está aqui nessa noite. Alabará toda tristeza, ele vai transformar em alegria, lavastéria. Há um novo tempo para a vida da irmã, viu? Levanta, minha irmã, diz o Senhor. E quando essa mulher quebra esse vaso, lá estavam os murmuradores. Se ele bem soubesse quem é que está aí quebrando, colocando essa oferta no dele. Ela é uma prostituta, ela é uma pecadora.
Jesus não vê como o homem vê. Jesus não vê como você vê. Jesus vê além. Nós somos limitados, mas Ele é ilimitado. Hoje, Ele espera que você traga o seu bom perfume e quebre diante dos pés dEle. A palavra nos diz, quando ela quebra esse vaso, todos começaram a murmurar, mas que desperdício é esse? Mas a preocupação aqui não era com os pobres. A preocupação aqui não era com o desperdício. A preocupação aqui não era com isso, é porque ela era uma pecadora. E o lugar dela talvez não seria ali. Talvez muitos tenham se levantado contra você e tenham feito da mesma maneira como fizeram com aquela mulher. Cala a sua boca, não vai mais para a igreja do pastor Joelito. O que você quer lá? Quantas campanhas? Campanha do bombom, campanha do sabonete. O que aconteceu na sua vida até agora? Nada. Mas hoje à noite, se você crer, hoje à noite, que Deus, Ele quer dar uma ordem. Ele quer fazer uma mudança. Dará na sua. Ele quer dar uma ordem lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua vida sentimental. Mas você não pode olhar para a multidão, minha irmã. Você não pode olhar para a esquerda. Você não pode olhar para a direita. Os murmuradores sempre vão existir. Aqueles que vão mandar você calar a boca, eles não estão lá fora não, eles estão dentro da igreja. E Jesus está dizendo que a igreja é uma grande arca. Todos têm que se conviver muito bem. O leão, a pomba, o leão, quando ele entrou naquela arca de Noé, eu estava lendo esse texto, Deus falou isso para mim. Olha, o leão não comeu a pomba, a cobra não matou, ela está suriando o passarinho, porque nós estamos na grande arca de Deus. É como uma grande pesca lá, de Lucas 5. Os peixes, minha irmã, são diferentes. Peixe pequeno, peixe grande, pupila menor, pupila maior, pupila que brilha. Jesus está falando de vidas. Aleluia. Deus está falando de almas nesta noite. Aqui não tem nenhum super-homem, nem uma super-mulher. O pastor Joelito não é um super-homem. A irmã Maria não é uma super-mulher, nem você é. Jesus chamou pessoas normais, com defeitos, para fazer a grande obra que Ele nos comissionou na terra. E Ele nos chama nessa noite para essa grande obra. E Jesus estava vendo ali diante daquela mulher prostituta, pecadora, uma grande pregadora do Evangelho. É o que Deus está olhando para você nessa noite. É como Deus está mandando determinar para o seu filho. Talvez está lá na prisão, mas o Senhor está dizendo que será um grande pregador. Deus está olhando para a sua filha nessa noite. Deus está olhando para o seu marido, para o seu pai, para a sua família. Glória a Deus. O poder de transformação é dele. Nós cantamos nessa noite. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo volta para ele. E não é diferente nesta noite, nesse lugar. E quando essa mulher, ela quebra esse bálsamo e oferece a Jesus o de melhor que ela tinha, ela então começa a beijar os pés de Jesus e a ungir os pés de Jesus. E Jesus então começa a olhar para aquela mulher, indignado, aqueles que estavam ao seu redor. Mas por que ela está desperdiçando? Poderia se vender, né, e dar aos pobres. Aí Jesus tem uma resposta para mim e para você nessa noite. Tem uma teologia que se pregam aí dizendo que venha que você vai ter tudo. Venha que você vai alcançar tudo. O Evangelho não é isso. Jesus deixou claro aqui. Sabe, os pobres sempre vão existir na terra. Sempre vai ter pobre na terra. Mas a mim não. Jesus está dizendo, essa oportunidade que você está tendo é única. Aproveitai as oportunidades. Remindo o tempo. Aquilo que Deus entregou na sua mão para você fazer, faça com muita pressa. Faça com diligência. Se Ele está dizendo, jogue a rede para a direita, lance a sua rede para a direita, é pela fé. Pedro passou a noite inteirinha tentando pescar, e jogava a rede para cá, e jogava para lá e nada. Mas a palavra de Deus, ela tem poder. E quando Jesus entra no barco daquele homem, assim como Ele quer entrar no seu barco nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você, me dá o leme e deixa eu te guiar. Jesus quer guiar os nossos passos nessa noite. Você pode até estar passando pelo vale da sombra da morte. Ele está dizendo, mas eu vou te levar para as águas tranquilas. Eu vou aportar o seu barco nessa noite.
E Jesus, olhando para esta mulher, ele deu uma resposta para aqueles que queriam calar a boca daquela mulher. Sabe, os pobres, eles vão existir. E se você quer fazer alguma coisa por alguém, faça em vida. Não é depois que morreu. Não adianta depois chorar. Tem que amar em vida. Você tem que, minha irmã, fazer aqui, enquanto você pode. Porque só os vivos, diz a Bíblia, louvarão o nome do Senhor. Os mortos não louvarão. Enquanto há força, enquanto há vida em você, adore a Deus nessa noite. Aleluia, Jesus. E esta mulher, então, ela se levanta e Jesus dá uma ordem aqui no verso 6. Mas Jesus disse o quê? Deixai-a, porque a molestais. Ela praticou para comigo uma boa ação. Jesus está dizendo o seguinte: você é livre. Quem te libertou foi eu, não foi o homem. Você tem que olhar para ele nessa noite. Igrejas, somos pessoas. Não é púlpito, não é cadeira e não é violão. A igreja sou eu e você. Se achar que aqui na igreja do pastor Joelino não está bom e correr para outra, lá também vai ter defeito. Se quiser ir para uma outra, você também vai achar defeito. Mas se olhar para o autor e consumador da nossa fé, ele vai te dar vitória nessa noite. Ele vai te alcançar nessa noite. E Jesus disse: deixa essa mulher. Por que você perturba essa mulher? Bartimeu também, quiseram calar a voz de Bartimeu. Ele gritou, porque ele era cego, ele queria ver. E Jesus estava passando. E Bartimeu começou a gritar muito alto: cala a boca, ele não vai te ouvir. E Jesus disse o quê? Traga o cego aqui. E quando trouxeram aquele cego, ele fez uma pergunta: o que é que você quer que eu te faça? Por que Jesus perguntou isso? Porque às vezes é muito cômodo nós estarmos na situação que nos encontramos. Ah, eu vou ficar por aqui mesmo, quietinha, não quero que ninguém me veja, porque se eu posso subir algum cargo na igreja, a luta vai começar, o irmão vai me perseguir. Mas Deus está dizendo para você: ele te chamou nessa noite. A obra é para todos nós. Aleluia. O ID é para todos nós. O ID é para você, o ID é para mim nessa noite. E Jesus então falou: olha, ela praticou para comigo uma boa ação. Aquela mulher não só agradou o coração de Jesus, mas ela derramou diante dele. Aleluia. Ela estava fazendo aquela preparação para ungir ele a sepultura. Aqui fala da morte de Jesus. Jesus, ele deu um testemunho acerca dessa mulher, como ele quer dar acerca de nós. Aleluia. Ele chama cada um de nós pelo nome. Ele conhece a sua dor, ele sabe onde você mora, ele sabe o que está acontecendo com você.